Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a uma mentoria, mais uma mentoria de sexta-feira. Estamos aqui para aprender juntos mais uma vez. Deixa eu só ajeitar aqui a apostila, tela inteira. Isso aí. A nossa mentoria de hoje é como a psicanálise pode interferir no bullying escolar. Então, nós vamos trazer a visão da psicanálise e como a psicanálise pode intervir, pode interferir, pode ajudar, pode amenizar esse bullying na escola que hoje em dia é muito forte. Antigamente não tinha nem muito isso, né? Antigamente as pessoas brincavam, zoavam as outras. Ficavam algumas sequelas, é que não eram muito comentadas, ficavam algumas sequelas sim. Tem pessoas que têm trauma até hoje dos seus apelidos de escola, é que não eram tão comentados as histórias, mas nós vamos ver essa visão, como a psicanálise pode interferir no bullying escolar. Em introdução, nós vamos ver agora a definição de bullying escolar, vamos ver os impactos psicológicos no agressor e na vítima, porque existe impacto psicológico no agressor, aquele que recebe, não, o agressor, aquele que faz o bullying, aquele que faz a agressão, e na vítima. O agressor também é uma vítima. Você pode ficar certo disso, que a pessoa que agride, a pessoa que está agredindo com bullying, com violência física, com violência verbal, ela com certeza também é uma vítima, porque ela já foi vítima uma vez. E a vítima também tem os impactos psicológicos nela. Vamos ver também a visão da psicanálise sobre o bullying. Definição: qualquer dúvida você pode deixar aí na descrição, qualquer dúvida você pode deixar nos seus comentários, qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Nós estamos aqui para ajudar e sanar as dúvidas. Definição de bullying escolar. Primeiro, o que é esse bullying escolar, né? Bullying escolar é o comportamento repetido e intencional de agressão física, verbal ou psicológica direcionada a um estudante. O objetivo de causar dor ou com o objetivo de causar dor ou humilhação. Esse fenômeno ocorre em ambientes escolares e envolve uma dinâmica de poder, onde o agressor busca controlar ou dominar a vítima, geralmente por meio de atitudes como xingamentos, exclusão, ameaças e até agressões físicas. Um exemplo do cotidiano escolar. Imagine uma criança chamada João, que por ser mais tímido é constantemente alvo de provocações e apelido de seus colegas. Durante os intervalos, ele é afastado do grupo e ridicularizado por não se encaixar no padrão social do grupo. Com o tempo, a criança começa a se sentir inferior e evitar a escola, demonstrando sinais de tristeza e ansiedade. Isso é um exemplo do cotidiano escolar de bullying. Vamos ver agora impactos psicológicos no agressor e na vítima. Vamos lá? No agressor, o bullying pode refletir um padrão de comportamento destrutivo, muitas vezes enraizado em questões pessoais, como baixa autoestima, insegurança ou até mesmo um histórico de abuso em casa. Então, os impactos psicológicos que tem no agressor, na criança, no jovem que pratica bullying na escola, está sempre ligado a baixa autoestima, uma insegurança, e o histórico que ele traz de abuso em casa. Então, isso tudo está envolvido com o quê? Aí, o que ele faz? Ele cria uma barreira, ele já se sente com a autoestima baixo, ele tem uma insegurança, então ele ataca. Então, ele acha melhor ficar na ofensiva, no ataque, para poder criar bullying com os amigos.
Esses padrões, se não tratados, podem levar ao desenvolvimento de problemas emocionais e comportamentais na vida adulta. Isso é sério. Vamos lá? Na vítima, o impacto psicológico é muito vezes mais visível. Então, é muitas vezes mais visível. Porque no agressor, você às vezes não consegue entender que ele tem uma insegurança. Você não, se não souber a história do agressor, você não sabe dizer se ele foi abusado em casa. Você não sabe dizer que ele sofreu pressões do âmbito familiar, separação de pais, confusão. Agora, o impacto na vítima é muitas vezes mais visível. Por quê? O sofrimento causado pelo bullying pode resultar em depressão, ansiedade, dificuldade de socialização e um sentimento generalizado de insegurança e inferioridade. A vítima pode desenvolver traumas psicológicos que influenciam negativamente sua autoconfiança e bem-estar emocional. Exemplo do cotidiano: Maria, vítima de bullying constante por parte de um colega, começa a se isolar cada vez mais. Sua autoestima sofre um golpe profundo. Ela começa a duvidar de sua própria capacidade e, com o tempo, sua performance escolar piora. Ela sente um medo constante ao entrar na escola e muitas vezes passa a faltar aulas. Então, é um exemplo do cotidiano aí da pessoa de uma vítima de bullying escolar. A visão da psicanálise sobre o bullying escolar. O que a psicanálise vê? O que a psicanálise traz de contribuição para o bullying escolar? A psicanálise, por meio da teoria freudiana, interpreta o bullying como manifestação de conflitos inconscientes não resolvidos. Todos nós temos conflitos no inconsciente, né? Que ficam guardados, sabe? A dinâmica da psique humana, id, ego, superego. Sabe que. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Uh, uh, uh. É, id, a dinâmica da psique humana, id, ego, superego, né? O id é o inconsciente, onde fica tudo guardado, geralmente conflitos não resolvidos, com tudo guardado lá, traumas, problemas familiares. Então, tem o ego, que é a consciência, e o superego, que fica mediando esse conflito entre a consciência, o ego, e o id, que é o inconsciente. Todos nós temos conflitos no inconsciente. Quem busca uma ajuda, quem busca um psicanalista, quem busca um tratamento, ele consegue começar a resolver esses problemas. Mas na visão da psicanálise, o bullying são manifestações de conflitos que não são resolvidos, tanto no agressor quanto na vítima. Para o agressor, o ato de agredir pode ser uma forma de projetar suas próprias frustrações e inseguranças. Enquanto a vítima pode internalizar os ataques como reflexo de suas próprias vulnerabilidades. A psicanálise sugere que a raiz do bullying está em dinâmicas emocionais profundas, que precisam ser tratadas para promover uma mudança real no comportamento. Na visão psicanalítica, o bullying também pode ser visto como uma projeção dos desejos e frustrações do agressor, que utiliza a vítima como um escudo para externalizar o que não consegue lidar internamente. Já para a vítima, o bullying pode representar a expressão de um complexo de inferioridade ou uma reiteração de traumas passados não resolvidos, que precisam ser abordados para que a pessoa possa se reerguer emocionalmente. Então, essa é a visão que a psicanálise tem sobre o bullying. Se falando aqui do bullying
escolar. Vamos lá? Dando continuidade. Deixa eu beber uma água aqui. Bebam água, gente. Os dias estão muito secos. Exemplo prático. No caso de Maria, uma intervenção psicanalítica, Maria do caso acima, pode ajudar a entender os traumas e as seguranças que ela carrega. E como essas emoções influenciam sua percepção de si mesma e o modo como lida com as agressões. Para o agressor, seria importante explorar os motivos que o levam a adotar comportamentos agressivos, muitas vezes conectados a uma tentativa de lidar com conflitos internos não resolvidos. Então, essa abordagem psicanalítica, ela pode proporcionar o quê? Uma transformação significativa tanto para a vítima quanto para o agressor, ajudando a superar padrões destrutivos de interação e promovendo uma cura emocional. Às vezes parece até meio surreal, mas o agressor do bullying também é uma vítima, assim como a vítima. Também é a vítima que não sabe se proteger por conflitos emocionais. E o agressor só sabe agredir por conflitos emocionais internos no inconsciente que não foram resolvidos. Então, tem que ter essa visão. Tanto o agressor tanto a vítima, eles são vítimas de seu próprio inconsciente, da sua própria trajetória, da sua própria história de vida. Olhando assim, a gente não vai ter a psicanálise como interventor, como interventora, de acusar um e livrar o outro, ou punir um, punir o outro, é de aprendizagem, é de desconstrução de um inconsciente cheio de conflitos para uma construção de uma coisa nova. Aí a gente começa a ter essa visão do bullying da escola. Compreensão psicanalítica do bullying. Nós vamos ver agora a estrutura psíquica dos envolvidos, vamos ver agressor, vítima e testemunhas, os mecanismos de defesa que estão em jogo no bullying e como os traumas infantis influenciam comportamentos agressivos. Primeiro, a estrutura psíquica dos envolvidos. Vamos ver a estrutura psíquica do agressor, da vítima e de testemunhas. A estrutura psíquica dos envolvidos no bullying escolar é um campo fértil para a psicanálise. Compreender os mecanismos que sustentam essa dinâmica. Freud ensina que o psiquismo humano é dividido entre o id, que são os impulsos, o id não tem sexo, o id não tem religião, o id não tem idade, o id ele vai atrás do prazer porque ele é guiado por prazer, ele é guiado por impulso, o id não é guiado por realidade, o id ele é guiado por coisas que estão lá no guardado dentro dele. Então, o id, ele quer prazer. O id, ele quer buscar com seus impulsos o quê? Coisas que vão dar prazer a ele. O ego, a mediação da realidade. E o superego, o quê? A moral e as regras. No bullying, cada um dos envolvidos expressa essa estrutura de forma diferente. Então, vamos ver agora a estrutura, vamos ver a estrutura psíquica dos envolvidos no bullying escolar. Nós vamos ver agora, calma aí um minuto só. Oh, parte da apostila. Então vamos lá. Eu estou aqui na. Eu estou na. Cadê? Compreensão da psicanálise. Eu estou. Estrutura psíquica dos envolvidos no bullying. Tá? Tem muitas pessoas mandando mensagem que eu não estava conseguindo entrar na aula porque o link não foi compartilhado ou não apareceu o link. Tá? Mas depois vocês assistem essa mentoria aí, o começo lá no YouTube, depois vai para o YouTube, tá? Eu estou, então, na estrutura. Deixa eu só compartilhar algo aqui. Eu estou na estrutura psíquica dos envolvidos. Vou dar uma recapitulada rapidaço aqui, mas não vou explicar, não. Eu comecei a mentoria. Como a psicanálise pode interferir no bullying escolar?
Eu dei a definição de bullying escolar, os impactos psicológicos no agressor e na vítima, porque tanto o agressor, tanto a vítima, eles são vítimas também. Dei a visão da psicanálise sobre o bullying, nós explicamos isso. Aí, é, falamos sobre exemplos, abordagem, eu entrei na compreensão da psicanálise no bullying. E agora eu estou na estrutura psíquica dos envolvidos, tanto do agressor como vítima. Então eu estava falando que Freud deixou, nos ensinou o psiquismo humano, que é dividido entre id, ego e superego. E eu comentei sobre isso. Então, no bullying, cada um dos envolvidos expressa essa estrutura de forma diferente. Vamos ver a estrutura psíquica do agressor, da criança ou do jovem ou do adolescente que é, faz bullying na escola ou em qualquer outro lugar. O agressor costuma agir sob uma forte influência do id, buscando satisfação imediata de seus impulsos agressivos. Como eu falei lá em cima, o id ele é regido porque o que rege o id é a busca do prazer. É os impulsos, porque está tudo guardado. E quando os gatilhos mentais eles são acionados, ele vai atrás do prazer. Então, o agressor que causa o bullying, ele está sob forte influência do inconsciente, buscando o quê? Satisfação imediata de seus impulsos agressivos por problemas familiares, por abusos na infância, por uma série de fatores que ele traz na sua psique, no seu inconsciente e vai impulsionar isso a ele. Seu ego, em vez de regular as pulsões, essas pulsões, já o seu consciente, ele pode reforçá-las através da racionalização e justificativas para seu comportamento violento. Eu faço isso porque fizeram comigo. Eu faço isso porque meu pai nunca me deu atenção. É por isso que eu bato mesmo, coloco apelido, ridicularizo. Então, se o superego for pouco estruturado ou excessivamente punitivo, pode gerar comportamentos cruéis, como forma de descontar frustrações internas. Então, é assim que a psique humana do agressor de bullying, ela vive. Vamos ver agora a vítima. Como que é a psique da vítima de bullying? A vítima muitas vezes tem um ego fragilizado. Então, o seu self, a sua consciência é fragilizada. Por quê? Também por problemas infantis, também por problemas de insegurança, talvez por problemas familiares, todo o contexto que ele traz dentro do seu inconsciente. Então, o que torna o quê? Esse ego frágil, esse ego fragilizado? Torna-se vulnerável às agressões externas. Então, a vítima fica vulnerável a essas agressões externas que sofre do agressor. Então, muitas vezes pode o quê? Carregar feridas emocionais anteriores que a fazem aceitar passivamente as agressões, sentindo culpa ou acreditando que merece o sofrimento. Isso acontece também com mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, em mulheres que vivem com narcisistas, em mulheres que muitas vezes não são valorizadas. Elas acabam por ter um ego fragilizado por falta de uma figura paterna, por coisas que trouxe, carregou problemas infantis na família, vê violência dos pais, vê agressividade, acaba aceitando a agressividade e achando muitas vezes que a culpa é dela. Quando na maioria das vezes, 98% a culpa é do agressor. Mas como eu falei no início, o agressor também é uma vítima. Às vezes é meio complexo, às vezes é meio surreal, às vezes é até antagônico você achar o quê? Que o agressor também é uma vítima. Mas ele é uma vítima, tá? Então, seu superego pode ser severo, reforçando o sentimento de inadequação e inferioridade, porque a pessoa que sofre o bullying, ela tem a sua psique, ela tem o seu ego fragilizado. As testemunhas, como que é essa psique das testemunhas? Por sua vez, oscilam entre os impulsos do id, curiosidade, medo, desejo de se entregar ao grupo,
a racionalização do ego e os julgamentos do superego. Algumas testemunhas silenciam por medo de serem as próximas vítimas, enquanto outros podem até reforçar a agressão para se sentirem aceitas. Então, tem testemunhas que fogem por causa do medo, né? Elas têm uma curiosidade de se integrar ao grupo e muitas vezes ela também agride. Por quê? Para ser aceita e para não sofrer bullying. Exemplo do cotidiano escolar. Imagine um grupo de alunos no recreio. Carlos, o agressor, empurra e zomba de Lucas, um colega mais tímido. Pedro, que assiste a cena, sente que aquilo é errado. Seu superego está falando, isso é errado, isso não é para fazer. Mas também tem medo de se manifestar. Então o ego dele está tentando o quê? Proteger a selfie dele, proteger o eu dele, a vida dele. Para aliviar essa tensão, ele ri da situação, justificando para si que é só uma brincadeira, e é a chamada racionalização do ego. Então, é assim que age a psique, se falando de bullying, a psique do agressor, aqui, a psique da vítima e a psique das testemunhas. Os mecanismos de defesa em jogo. Deixa eu beber uma água. Vamos lá? No cenário do bullying, os mecanismos de defesa são ativados tanto pelo agressor quanto pela vítima e pelas testemunhas. Freud nos mostrou que esses mecanismos são formas inconscientes de lidar com conflitos internos. Olha os mecanismos que estão em jogo dentro do agressor. Como é que esses mecanismos agem na mente do agressor? Vamos lá? Olha só. Primeiro, projeção. O que o agressor faz? Ele projeta na vítima suas próprias inseguranças e fraquezas, atacando no outro aquilo que ele não suporta em si. Foi o que eu falei no início. Se você quiser entender isso escrevendo, o agressor, seja no bullying, seja na violência contra a mulher, seja em qualquer área, o agressor também acaba sendo vítima. Porque todo agressor foi vítima de uma situação. Todo agressor foi vítima dos pais, ou foi vítima de situações, ou foi vítima de conflitos que ele traz dentro do ego dele. Então, o que o agressor de bullying, se falando dessa mentoria específica hoje, que é o papel da psicanálise interferindo no bullying escolar, se falando do âmbito escolar, o agressor do bullying, ele acaba projetando na vida das pessoas que ele faz o bullying, que ele agride, por aquilo que não suporta. Outro mecanismo que o agressor usa muito é deslocamento. O que ele faz? Ele transfere a sua raiva e frustrações. Talvez originar o quê? Dentro de casa para alguém mais vulnerável. Então, essa agressividade que ele traz geralmente vem de casa. Geralmente. Racionalização. O agressor também usa racionalização. Para quê? Justificar suas agressões dizendo que é só uma brincadeira ou que a vítima mereceu. Já viu quando você fala de relacionamentos narcisista ou relacionamento tóxico? O cara fala assim: eu bati mesmo, dei na cara dela porque ela merecia. Ela mereceu. Quando na verdade ele está racionalizando tudo para poder justificar as agressões dele. Vou falar uma coisa que para o mundo parece uma coisa muito surreal, mas para nós nós seres humanos, nós meros mortais, vou falar assim, meros mortais, também nos surpreendemos com o que eu vou falar. Mas nós psicanalistas, bem embasados, bem estruturados, temos que entender que o agressor também é vítima e que o agressor também precisa de tratamento e não só a vítima. Se falando do bullying, nós vimos que as testemunhas também precisam de tratamento. Vamos ver agora como que os mecanismos de defesa e quais são agem na vítima. Primeiro, é repressão. Por quê?
ela bloqueia a dor emocional para tentar seguir em frente. Então, as pessoas que são agredidas, seja em relacionamento tóxico, seja um relacionamento de bullying escolar, elas fazem um mecanismo chamado repressão para bloquear a dor emocional para tentar seguir em frente. Pode falar, doutora Diana. Essa, essa repressão de bloqueado emocional ocorre até mesmo com pessoas que têm transtorno. Vamos supor que o agressor ele saiba que aquela vítima tem algum transtorno, tem alguma coisa que não é normal aquela criança, ou adolescente, ou adulto. Mesmo assim, eles têm essa pretensão de bloquear a dor emocional para agredir o outro com transtorno. Exemplo, eu só passei por uma situação agora. Eu tenho um aluno que ele tem TEA, né? Ele tem TEA. Aí um menino foi e agrediu ele, né? Eu estava chegando de manhã, agrediu ele e chamou ele de retardado. O que ele fez? Na hora ele usou o mecanismo de defesa. Ele usou repressão. Ele bloqueou, até porque o TEA ele já tem uma dificuldade muito grande de olhar, de expressar emoções. Mas eu percebi, eu creio que a maioria das pessoas que estavam ali, a maioria das pessoas, até alguns professores, não perceberam. Mas ele criou um mecanismo de repressão na hora. Ele bloqueou mais as emoções dele e foi andando. E o menino ficou assim: volta aqui, retardado. Volta aqui para eu falar contigo. Eu falei: rapaz, fica quieto, para de bobeira. Depois eu vou te explicar quem. Eu falei assim: não, ele, eu vou te explicar quem é o verdadeiro retardado. Eu vou te explicar. Não é ele. O retardado é você. Ah, pô, professor. Aí, nesse caso, o que, que nós, profissionais, quando a gente vê essa situação em um ambiente escolar, devemos fazer? Fazer o encaminhamento para os pais, para ele procurar uma clínica. A própria psicóloga da escola tem que fazer o tratamento dessa criança dentro da escola. Qual é o procedimento se a gente vê uma situação dessa? Procedimento escolar. O que que eu fiz? Primeiro eu chamei a orientadora pedagógica e expliquei a situação para ela. Aí a orientadora pedagógica, eu como professor, ela vai levar para a direção. E a direção vai decidir se vai chamar os pais para conversar. Não é comigo. Eu, como psicanalista, se eu fosse o psicanalista da escola, eu chamaria os pais do agressor para conversar e chamaria os pais da vítima para poder conversar. E mostrar para a família do agressor é, como ele também é vítima. Foi o que eu estou falando desde o início. O agressor também é vítima porque ele traz uma carga emocional, uma carga de conflitos no inconsciente dele. E a vítima é simplesmente também vítima porque ela também traz conflitos dela. Se falando de crianças atípicas, ainda é mais complicado, porque muitos não demonstram sentimentos. Aí que eles entram no processo de repressão total. Total, tá? Ah, aí eu tenho mais duas perguntas mediante a isso. Nós, psicanalistas escolares, Hum. podemos botar medidas disciplinares para, tipo assim, obrigar essa criança a fazer terapia para verificar o que está acontecendo dentro de casa com essa criança, esse agressor, Não, certo? Essa é uma pergunta. obrigar nós não podemos. Nós podemos sinalizar. Nós podemos sinalizar. Hoje, se falando de criança, vou voltar para as crianças atípicas. Já tem o PEI dentro das escolas que você é obrigado a fazer, né? Para entregar Sim. os relatórios de cada bimestre. E Uhum. para professor é muito chato. Mas vamos lá. Então, hoje, você não pode entrar com medidas medir como se fosse tarefas ou medidas de punição para ele. Você tem que chamar os pais. Aliás, a gente tem que fazer tudo. Você falando de escola. Mas eu entendi sua visão. Vamos dizer hoje que se eu sou um psicanalista da escola, tá? Eu não Sim. posso começar um tratamento com ele sem antes passar para a direção e a direção chamar os pais dele para eu poder ver com os pais e os pais autorizar o quê? Um tratamento com ele. Aí com isso você vai passar técnicas, você vai passar tarefas para a criança entender. O bullying, que eu quero explicar para todos os psicanalistas, você como psicanalista, você primeiro pode entrar nas escolas,
Você pode fazer palestras e fazer os jovens entenderem que o agressor é vítima e a vítima também é uma vítima. Porque traz Ah, Doutor Michel, essa carga toda da família. A partir do momento que você entrar com educação, você entrar com informações, os jovens vão começar a entender mais. É porque a maioria das pessoas em escola, não tem psicanalista em escola, em escolas e psicólogos não entra nesse assunto. Essa apostila que eu fiz, ela tem 29 páginas, não estou nem na metade da aula ainda. Eu estou trazendo a dinâmica da psique, do id, ego, superego, da vítima, do agressor e das testemunhas. Agora eu estou trazendo os mecanismos de defesa que a vítima, que o agressor e as testemunhas usam para poder achar que o bullying é normal. Só que doutor Michel, o bullying são conflitos que a pessoa traz. Fala. Quem tá me falando? tira uma, me tira até uma dúvida, por favor, dentro dessa área. Quando você traz e os pais se negam, tem esses confrontos e os pais se negam a criança fazer o tratamento. Os pais se negam, aí é responsabilidade Sim, deles. Aí é responsabilidade, porque aí mas, pode entrar sim, depois. mas aí como é que você, quais as medidas que pode ser adotada dentro do âmbito escolar se o agressor está reproduzindo aquilo que ele vivencia dentro da casa, né? Que é o que o senhor está trazendo, que ele também é a vítima. Uhum, Porque quando tem a questão da medida protetiva, existe a medida socioeducativa e os grupos reflexivos para esse homem já sai na medida protetiva para ele estar isso, fazendo. No isso. caso do menor, como funcionaria isso se os pais não estão dando esse respaldo que muitas das vezes tem que ser dado para essa criança e adolescente? Não funciona. Não funciona. O que que acontece? Eu tenho que sinalizar de escola para a direção que há uma necessidade de convocação dos pais. Muitos pais não vão aceitar. O que que eu faço como psicanalista, se fosse um psicanalista da escola? Eu, como professor, já faço. Eu sinalizo o que está acontecendo, eu faço uma declaração, um parecer e deixo lá. Quando acontecer os BOs, quando acontecer os BOs, eles vão ver que tá sendo o quê? Aí tem indicação. Tem, lá na escola que eu trabalho, nas escolas, bota assim, encaminho para a prefeitura para que entre em contato com a família ou peço também auxílio de um psicopedagogo, auxílio quando há uma dificuldade de aprendizagem por causa do bullying, há ou mediador ou um psicopedagogo. Eu boto tudo para lá, mas muitas vezes é uma utopia. Eles não fazem isso, não É trazem porque, os profissionais. O que eu estou querendo com como essa mentoria de hoje? O que eu estou querendo com essa mentoria? Fazer com que os psicanalistas realmente se ofereçam para dar essa mentoria nas escolas, para trazer a consciência dos alunos, fazer com que essa consciência dos alunos chegue até os pais e a própria direção. Porque a maioria dos professores, eles só veem o bullying como o quê? Também não é obrigação deles. Mas eles veem o bullying como uma agressão. Eles não têm essa visão do bullying de uma forma psíquica, de uma forma emocional como nós temos. Porque até é difícil falar que o agressor é uma vítima. Fala, Diana. é porque, ai, desculpa, Fala, Diana. pode terminar, eu espero. Não, porque quando a gente pega às vezes situações de escola que a escola não está conseguindo resolver, que está acontecendo agressões, a gente caminha para CRE e quando não resolve, a gente caminha para o conselho tutelar notificar os pais quando eles não querem fazer essa questão desses encaminhamentos que a escola dá com os menores. mas quando está faltando, faz o FICAI. Quando, são um montão de medidas que tomam com o conselho tutelar. Mas isso é a direção que faz. Os professores Isso, é a diretora que finalizar. faz. Fora os professores que não querem se comprometer. Sim, que é a maior resistência que a gente tem, que é o que o senhor falou. Quando a gente tem essas situações, os professores, tipo assim, botam de lado e banaliza a situação. Que a gente pega muita situação também em escola, né? É, Só que aí Mas existe o escola grupo pública, né? só para escola só para pública. escola, Escola pública. só para escola pública. Tá. Particular, não. Quando a gente tem um agressor, que ele está em uma clínica multidisciplinar e ele tem TOD, o que, que a gente pode fazer? O agressor?
o agressor, é só. Não é tratamento a palavra, é só conscientização. Você não pode fazer nada contra a criança. Tem que chamar os pais e aquilo. Mesmo que ela sofra de TOD, que ela seja atípica e sofra de TOD, muitas vezes o comportamento é reproduzido. A Jaqueline tocou num assunto muito interessante. Às vezes os pais não querem nem entrar no assunto porque o problema vem deles. O problema vem deles. Se falando de escola, a gente não pode fazer quase nada, só sinalizar. Porque entra muita legislação, entra o ECA, entra o Conselho Tutelar, entra tudo isso. Mas nós devemos fazer palestras, fazer consciência para que as pessoas entendam sobre isso. Mais alguém? Pode ir. Eu estou. Deixa eu. Ih, não consegui fechar aqui o negócio, não. Tá, vai. Eu falei sobre. Eu estou no vítima. Outro mecanismo de defesa que a vítima usa é a identificação com o agressor. Então, em alguns casos, começa a imitar comportamentos agressivos para evitar ser alvo no futuro. Então, o que ele faz muitas vezes a vítima de bullying? Ele usa o mecanismo de defesa de identificação, identificação projetiva. O que ele faz? Ele começa a se identificar com o agressor e começa a agredir outras crianças para que ele fique de lado. Aí por isso que fica os grupinhos de bullying. Eu sofro bullying. O que eu faço? Eu começo a me identificar com quem me agride e começo a agredir outras crianças. Um mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa que a vítima de bullying sofre, ele usa, é fuga. Para quê? Pode desenvolver transtornos ansiosos, evitando a escola para escapar da ameaça. Não quer mais ir para a escola. Aí inventa um montão de história, que isso, que aquilo, que passa mal, tudo problemas emocionais usando mecanismo de defesa. Tem as testemunhas também. Todo bullying, todo grupo tem testemunha. As testemunhas também usam mecanismos de defesa. O primeiro, negação. Por quê? Fingem que não estão vendo para evitar se envolver. Outro mecanismo de defesa que eles usam é o conformismo. Aceitam a situação como normal, mesmo sentindo que está errado. O outro mecanismo que as testemunhas usam é o quê? Sublimação. Algumas testemunhas canalizam a frustração, ajudando a vítima ou denunciando a situação. Quando usam essa sublimação para ajudar a vítima e para denunciar a situação, aí é uma coisa até que é interessante. Mas quando sublimam e ficam calados, é mais complicado. Exemplo do cotidiano escolar que nós estamos falando. Ana presencia uma colega sendo humilhada na sala de aula. Ela sente culpa, mas nega para si mesmo que aquilo seja algo sério. É só brincadeira. Assim usa a negação para aliviar o desconforto e evitar agir contra o agressor. Então, esse tópico aqui foram os mecanismos de defesa em jogo. São os mecanismos de defesa que o agressor usa para lidar com seus conflitos internos, que a vítima usa e as testemunhas usam. Agora, como os traumas infantis influenciam o comportamento do agressor? Tudo está ligado aos traumas infantis. Ó, os traumas infantis são marcas profundas que moldam nossa forma de interagir com o mundo. Para a psicanálise, experiências traumáticas na infância podem dar origem a padrões repetitivos de comportamento, incluindo agressividade. No agressor, se uma criança cresce em um ambiente onde violência e humilhação são comuns, ele pode aprender que o domínio sobre os outros é uma forma de evitar ser dominado. O trauma pode se manifestar com necessidade de controle e explosões de raiva ou desprezo pela dor alheia. Olha o que está acontecendo comigo numa das minhas escolas. Agora, no primeiro dia de aula, eu identifiquei. No primeiro dia. Na segunda semana, eu comprovei para ver o que eu ia fazer. Tem um aluno que é oitavo ano. Ele não queria nada do oitavo ano passado, foi meu aluno. E ele repetiu. Só que ele
O oitavo esse ano veio do sétimo. Eu peguei esse oitavo no sexto, eram pequenos. Peguei eles no sétimo, agora estou pegando no oitavo. Esse menino estava no oitavo ano passado. Só que os professores reprovaram ele. Ele não foi pro nono. Só que ele já tá grandão. Ele já tá com uns 16 ou 17 anos. Reprovaram ele, coisas que eu não faria. Eu tô falando de verdade para vocês. Não faria. Eu passaria ele pro nono, para quê? Para não prejudicar os novos que vieram do sétimo. Hoje ele está na sala de aula, agredindo os menores. Ele está se sentindo o rei da sala. O rei, ele bate na bunda das meninas, ele bate na cara das meninas. Ele tá batendo, ele tá se sentindo o rei da sala porque ele é grandão. Ele já tá de saco cheio de estudar. O certo agora era ele ou estar no nono, ou por mais fazia uma prova de recuperação, alguma coisa para ele. Ou mandava ele pro EJA à noite. Sei que ele está barbarizando a sala de aula. Eu já sinalizei, chamei a orientadora pedagógica e falei, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Ele está agindo assim, assim, assim. Ele está cheio de conflitos, primeiro porque ele ficou reprovado e não queria ficar reprovado, mas ele ficou reprovado porque ele quis, porque ele não foi merecedor, porque ele não correu atrás. Eu sei disso. Só que ele vai fazer besteira nessa turma. Já sinalizei. E vou botar no relatório. Por quê? Ele está cansado, ele é uma vítima. Por mais que hoje ele esteja agredindo, ele é uma vítima. E eu ainda não sei a história dele familiar. É uma zona rural. Uma zona rural. Eu não sei a vida dele familiar. E é muito complicado. Na vítima, vamos ver como que os conflitos de infância agem na vida, na vítima. Crianças que passaram por rejeição, ou abandono podem se tornar alvos fáceis de bullying, pois sua estrutura psíquica foi fragilizada. Elas podem interpretar o bullying como uma confirmação de que não são boas o suficiente. Olha como que os conflitos infantis atuam na mente de uma vítima. Isso também acontece com mulheres que estão em relacionamentos tóxicos e com narcisistas. Elas acabam, por causa dos conflitos que elas já tiveram, quando elas se envolvem com alguém, elas acabam ficando fragilizadas. Muitas vezes, falta de um pai, de uma visão paterna, de um modelo paterno, também faz com que fiquem fragilizadas. Mas vamos voltar para a área do bullying escolar. Nas testemunhas, se uma testemunha já sofreu abusos ou negligências, pode reagir de duas formas. Ou se torna passiva diante ao bullying por medo de reviver seu trauma, ou intervém para tentar proteger a vítima, como forma de ressignificar a sua própria dor. Não, eu sofri bullying, eu sofri em casa, meus pais me humilhavam, não vou deixar esse amigo sofrer também, não. Muitas vezes eles fazem isso. Fala, doutora. Fala, doutora Diana. Boa noite a todos. Boa Na noite. realidade, eu estava aqui pensando, né, nas vítimas e tal, vira praticamente um desamparo aprendido, né, em que vem reproduzindo da infância, reproduz na escola e depois vai reproduzir muitas vezes no relacionamento mais para frente, tanto a vítima quanto o agressor e até mesmo a gente pode ver isso nas testemunhas. Vai reproduzir tudo lá na frente. Porque vão virar inconsciente, vão virar conflitos não resolvidos. Não resolveu na escola, quando vai na adolescência não resolve no namoro, quando chega no relacionamento mais sério também não consegue resolver porque não resolveu nada lá na infância nem na escola. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. A gente pensa que é só mais um. Quando, Vai, vai Olivia Palito, vai Gorducho. É muito além do que isso. Que fala, doutor? e isso é muito sério que o senhor trouxe, porque quando a gente vai fazer, chega para fazer prisão, alguma coisa assim que pega o agressor, muitas das vezes a fala dele, ele traz como algo normal. Tá normalizando, porque é a linguagem que ele aprendeu. É o que o doutor Michel falou assim, é uma coisa meio maluca. Mas ele fala, eu faço isso porque eu amo, porque se eu não fizer, eu não amo. Então, a linguagem de amor que ele aprendeu é que se ele não bate, se ele não traz aquelas ações, aquelas palavras
de baixo escalão, ou abaixando a autoestima da mulher, é como se ele não amasse ela. É a linguagem que ele aprendeu. É maluquice, mas é o que, é o que eu mais ouço. É aquilo que ele aprendeu. É. Se eu não bater, ela não vai entrar na linha. Se eu não bater, ela não vai aprender que. Se eu não bater, ela não vai. Eu já vi um falar assim: eu bati para ela aprender que eu a amo. Quando eu trouxe, que eu falei, a fala que eles falam, que se eu não bater, é como se eu não amo mais, é porque é a forma que eles aprenderam. É meio louco ouvir isso, mas é assim, de esses 4 anos que eu tenho na Maria da Penha, vou botar para você, 75% usa essa frase. Uhum. Eu estou corrigindo porque eu a amo. É assim mesmo. Exemplo do cotidiano escolar. João, o agressor, cresceu ouvindo gritos e insultos em casa. Na escola, ele se sente fortalecido ao agir da mesma forma com os colegas, pois aprendeu que ser agressivo é uma forma de manter o controle. Já Lucas, a vítima, tem pais ausentes e uma baixa estima, tornando-se vulnerável ao ataque. Conclusão. O bullying é um fenômeno complexo, onde cada envolvido age a partir de sua própria estrutura psíquica e experiências emocionais. O agressor, muitas vezes, é um reflexo de um ambiente disfuncional, enquanto a vítima pode carregar feridas que a tornam vulnerável. As testemunhas, por sua vez, oscilam entre a omissão e a intervenção, dependendo dos seus próprios conflitos internos. Compreender essa dinâmica através da psicanálise permite não apenas combater o bullying, mas transformar as relações humanas desde a raiz. A minha missão hoje é fazer com que vocês, com que eu, psicanalista, possamos entender essa dinâmica de agressão. Agressor, vítima, testemunha. E trazer isso como ensinamento, trazer isso como aprendizado para as pessoas. Entendendo essa dinâmica de psique, de conflitos da infância, que traz para hoje, a gente vai ver as gerações humanas desde a raiz e vai poder ajudar. Continuando. E agora nós vamos ver o tópico 3. Ih, gente, tem muita coisa. Que horas tem? 8h10. Vamos lá. Sintomas dos sinais de bullying. Primeiro, sintomas emocionais e comportamentais nas vítimas, características psicológicas do agressor, o papel da escola e da família na detecção. Vamos lá. Sintomas emocionais e comportamentos nas vítimas. A vítima de bullying carrega marcas que vão além das cicatrizes visíveis. A psicanálise nos ensina que o psiquismo humano absorve agressões externas e pode transformá-las em sintomas emocionais e comportamentais e até virar doenças psicossomáticas, tá? Crianças e adolescentes que sofrem bullying frequentemente desenvolvem um mecanismo de defesa que as fazem se isolar, sentir medo constante e duvidar da própria vida. Olha os sintomas emocionais que as vítimas de bullying sofrem. Acontece coisas. Sintomas emocionais: baixa autoestima e sentimento de inferioridade, ansiedade e medo excessivo de ir à escola, tristeza profunda, podendo evoluir para a depressão, sensação de impotência e falta de pertencimento. Sintomas comportamentais: isolamento social e recusa em participar de atividades escolares, tem direto. Mudanças bruscas no rendimento escolar, agressividade reprimida ou explosões emocionais inesperadas, queixas frequentes de dores físicas, como dores de cabeça e de estômago, sem causa aparente. Outros, exemplo do cotidiano escolar. Laura, uma aluna que sempre foi participativa, começa a evitar os intervalos, preferindo ficar sozinha. Seu desempenho cai e ela se queixa constantemente de dores de estômago antes de ir à escola. Seus pais acham que é frescura, mas, na verdade, Laura está internalizando o sofrimento de bullying. Então, são os sintomas físicos, emocionais que a vítima sofre. Características psicológicas do agressor. O agressor não é apenas um vilão da história. Ele também é um reflexo da sua estrutura psíquica e do ambiente ao qual foi exposto.
Freud nos ensina que todo comportamento agressivo tem uma raiz inconsciente. E o bullying pode ser um sintoma de uma psique em desequilíbrio. Traços psicológicos comuns no agressor: necessidade de controle e domínio sobre os outros, baixa empatia e dificuldade de se colocar no lugar do outro, tendência à impulsividade e dificuldade de lidar com frustrações, em alguns casos, histórico de abuso emocional ou físico em casa. Exemplo do cotidiano escolar: Rafael, um aluno que pratica bullying, cresce ouvindo que o homem não pode ser fraco. Em casa, ele presencia discussões violentas e aprende que a força impõe respeito. Na escola, ele reproduz esse padrão, ridicularizando colegas para reafirmar seu valor e esconder a sua própria fragilidade emocional. Qual o papel da escola e da família na detecção disso? Qual o papel? A escola e a família são os dois pilares essenciais na detecção e combate ao bullying. No entanto, muitas vezes ambos falham em perceber os sinais por estarem mais focados em resultados acadêmicos do que no bem-estar emocional das crianças. O papel da escola: observar a mudança de comportamento nos alunos, criar um ambiente seguro onde os alunos possam falar sem medo, implementar projetos de conscientização sobre bullying, capacitar professores para identificar sinais sutis de sofrimento emocional. Não tem isso, tá? O papel da família: manter um diálogo aberto com os filhos sobre suas experiências escolares. Eu falo tudo com o Misael, até coisas que até Deus duvida eu falo. Observar sinais de mudanças bruscas de humor ou isolamento. Estimular a autoconfiança da criança para que ele não se torne alvo fácil. Buscar profissionais se notar sintomas persistentes. O Misael, no terceiro e no quarto ano, o cabelo do Misael é lindo, é ruivo. E ele tinha um cabelo grandão aqui assim, ó. Mas grandão, uma coisa mais linda. As mulheres ficavam doidas. Ele foi para uma escola e começaram a chamar ele de cabelo de mulher. Um dia ele virou para mim e falou assim: pai, posso cortar o cabelo? Eu já tinha percebido o bullying já. Eu falei assim: você quer cortar o cabelo por quê? Presta atenção. Se você quer cortar o cabelo porque você quer mudar seu estilo e se sentir melhor, eu deixo você cortar. Mas se você quer cortar porque os seus amigos estão falando que seu cabelo é de mulher, aí nós vamos ter que conversar e pensar. Aí ele me quebrou. Pai, tá juntando os dois. Eles estão falando, estão me incomodando e eu estou querendo mudar. Eu esperei um tempo, depois eu levei no salão, ele cortou curtinho. Depois ele nunca mais quis ter cabelo grande e os meninos também pararam. Porque o que? Eu ensinei eles a se posicionar. Uma hora ele falou para ele: eu não vou cortar o cabelo porque vocês me chamam de cabelo de mulher. Eu vou cortar porque eu vou botar um outro estilo. Aí nunca mais teve bullying, nunca mais teve nada. Mas a família tem que estar presente. A família, buscar ajuda profissional, se vê sintoma, não busque. Exemplo do cotidiano escolar. O professor de Lucas percebe que ele parou de interagir com os colegas, que sua participação nas aulas caiu. Ao conversar com os pais, descobre que o Lucas anda mais calado em casa. A escola e a família juntos investigam a situação e descobre que ele vem sofrendo bullying há meses. Conclusão: o bullying escolar não é apenas um problema disciplinar, mas um reflexo de dinâmicas psíquicas profundas. É isso que eu quero que vocês entendam. O bullying, para uns, é apenas problema disciplinar. Para alguns professores também, mas não é. O bullying é um reflexo de dinâmicas psíquicas profundas. A vítima carrega feridas emocionais que podem impactar sua vida adulta. O agressor, muitas vezes, age como uma forma inconsciente de lidar com suas próprias dores. E as testemunhas oscilam entre a omissão e a indignação. Quando a escola e a família falham na detecção, perpetua o quê? Um ciclo de sofrimento. O olhar psicanalítico nos ensina que a prevenção e o tratamento do bullying começa no entendimento das dores ocultas de cada envolvido. Essa é a conclusão. Intervenção psicanalítica no contexto escolar. Vamos ver a escuta clínica de vítimas e agressores,
ressignificação de experiências traumáticas e o desenvolvimento da empatia e da autorregulação emocional. A escuta clínica é uma das ferramentas mais poderosas da psicanálise para acolher tanto a vítima quanto o sofredor no contexto do bullying escolar. Na prática, trata-se de um espaço seguro onde a dor pode ser verbalizada, os conflitos internos podem ser trabalhados e o sofrimento pode ser ressignificado. É um nicho já. Você pode procurar de escolas particulares, pública é mais difícil. Mas você pode procurar de escolas particulares da sua região e oferecer uma palestra dessa gratuita. A palestra dessa gratuita. Pode até usar minha apostila e pode atirar até com meu fuzil. Depois que você der essa mentoria lá, essa palestra gratuita, você oferece os seus serviços como psicanalista, tá? Aí você cria com eles um espaço onde as crianças podem verbalizar seus conflitos e podem ser trabalhado o sofrimento e pode ser ressignificado. Na vítima, a escuta terapêutica permite que ela expresse suas angústias sem medo de julgamento. Muitas vítimas de bullying internalizam a agressão acreditando que há algo de errado com elas. A psicanálise ajuda a desconstruir essa crença, fortalecendo sua autoestima e identidade. No agressor, diferente do que muitos pensam, o agressor também precisa de escuta clínica. A violência muitas vezes nasce como uma defesa contra suas próprias dores emocionais. A psicanálise investiga o que está por trás desse comportamento, permitindo que ele compreenda suas frustrações e encontre outras formas de se expressar. Exemplo do cotidiano escolar. Carla, uma psicóloga escolar, percebe que João tem praticado bullying com os colegas. Ao invés de puni-lo, imediatamente ela convida para uma conversa individual. João, que parecia agressivo e seguro de si, acaba revelando que se sente invisível em casa e usa o bullying como forma de chamar a atenção. Tá vendo? Qual a importância de você entender que o bullying não é apenas uma falta de comportamento, e sim conflito de dinâmicas psíquicas? Ressignificação de experiências traumáticas. A psicanálise ensina que o trauma não está apenas no que aconteceu, mas na maneira como foi registrado no psiquismo, lá no inconsciente. Quando o evento traumático não é processado corretamente, ele pode gerar bloqueios emocionais e comportamentais que se estendem pela vida adulta. Na vítima, o que acontece? A ressignificação acontece quando a pessoa percebe que o sofrimento do bullying não define sua identidade. Com o suporte terapêutico, ela pode transformar a dor em aprendizado, fortalecendo sua autoestima e criando novas formas de se relacionar. No agressor, para ele, a ressignificação pode ocorrer quando compreende que sua agressividade é uma repetição de padrões internalizados. Ao tomar consciência disso, pode desenvolver outras formas de lidar com seus conflitos sem recorrer à violência. Exemplo do cotidiano. Maria foi vítima de bullying durante anos e carregava a crença de que nunca seria aceita. Durante o acompanhamento psicológico, ela percebe que sua identidade não precisa estar atrelada a papel de vítima. Com essa nova visão, começa a se posicionar de forma mais segura e autêntica. Vamos para o próximo? O desenvolvimento da empatia e autorregulação emocional. Semana passada, todos os meus alunos eu falei sobre empatia. É uma atividade maneira. A empatia é a chave para transformar ambientes tóxicos em espaço de acolhimento. No bullying, sua ausência é um fator determinante para a perpetuação da violência. Já a autorregulação emocional é o que permite que as crianças e adolescentes lidem com suas emoções sem precisar descarregá-las nos outros. Vamos ver como é que isso acontece no agressor. Trabalhar a empatia ajuda a despertar nele a consciência do impacto de suas ações. Técnicas de sensibilização e atividades que promovam a identificação com o outro
pode ser eficaz para reduzir comportamentos agressivos. Na vítima, o fortalecimento emocional e a ressignificação do trauma ajudam a desenvolver mecanismos internos para lidar com futuras adversidades. A autorregulação emocional evita que o medo e a ansiedade tomem conta da sua vida. Um exemplo do cotidiano. A escola. A escola implementa um projeto onde os alunos devem compartilhar histórias pessoais em pequenos grupos. Durante a atividade, Carlos, um agressor recorrente, ouve o relato de um colega sobre o impacto do bullying e se emociona. Pela primeira vez, ele percebe que suas atitudes causam dor real. Conclusão: o bullying escolar não resolve apenas, não se resolve apenas com regras e punições, mas com um olhar psicanalítico que compreende as dores envolvidas. A escuta clínica permite que a vítima e agressores expressem suas emoções de forma segura. A ressignificação dos traumas transforma feridas em aprendizado. E o desenvolvimento da empatia cria um ambiente mais saudável para todos. A mudança começa na forma como ouvimos e acolhemos cada história. Perguntas e dúvidas? Estou por aqui, hein? Técnicas psicanalíticas para combater o bullying. Vamos ver agora, a psicanálise oferece ferramentas poderosas para lidar com o bullying, pois investiga processos inconscientes que motivam tanto o agressor quanto a vítima. Primeira técnica, associação livre para a expressão emocional. Definição: associação livre é uma técnica clássica da psicanálise, em que o indivíduo fala livremente sobre seus pensamentos e sentimentos sem censura. No contexto do bullying, permite que as vítimas e agressores verbalizam suas experiências e tragam à tona conteúdos inconscientes. Como aplicar? Cria um ambiente seguro para que o aluno fale sem medo. Estimular a verbalização dos sentimentos associados ao bullying. Ajudar a criança a identificar padrões de pensamento que reforçam a dor. Exemplo: uma aluna que sofre de bullying diz que se sente inferior aos colegas. Através da associação livre, o psicólogo, a psicanalista, a incentiva a explorar suas emoções, levando-a a perceber que essa crença vem de experiências anteriores e não define sua identidade. Então, a técnica de associação livre e para a expressão emocional. Segunda técnica, interpretação dos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes que protegemos o nosso ego dos conflitos emocionais. No bullying, tanto vítimas como agressores utilizam mecanismos como repressão, projeção e deslocamentos. Como aplicar? Identificar quais mecanismos de defesa estão em ação. Exemplo: um agressor pode projetar sua própria insegurança nos outros. Conduzir o aluno a reconhecer esses mecanismos e encontrar formas mais saudáveis de lidar com as suas emoções. Utilizar exemplos concretos para ajudar a conscientização. Exemplo: um aluno que pratica bullying pode estar deslocando sua raiva de problemas familiares para colegas. Durante a escuta clínica, o terapeuta ajuda-o a perceber essa dinâmica e a desenvolver formas alternativas de lidar com sua frustração. Terceira técnica, ressignificação de experiências traumáticas. A ressignificação é o processo de modificar a interpretação emocional de um evento traumático. Para a vítima de bullying, isso significa transformar sua dor em um aprendizado, retirando o peso do sofrimento. Como aplicar? Trabalhar com narrativas terapêuticas, onde a vítima reescreve sua história de maneira empoderada. Explorar como a experiência do bullying pode contribuir para o seu crescimento pessoal. Utilizar técnicas como a hipnose ou imaginação ativa para mudar a percepção do evento traumático. Ah, mas eu não sei hipnose. Tem 4 aulas lá, liberadas no YouTube. @Clube Mente Renovada. 4 aulas de hipnose te explicando lá. Exemplo: uma criança que sofreu bullying por ser tímida passa por um processo de ressignificação e percebe que sua sensibilidade é, na verdade,
uma qualidade que pode ser usada a seu favor. Quarta técnica, técnica de identificação empática. A empatia é essencial para mudar comportamentos agressivos. A técnica de identificação empática busca desenvolver a capacidade do agressor de se colocar no lugar do outro. Como aplicar? Trabalhar com dramatização e role-playing. Role-playing é o quê? Troca de papéis, tá? Imagine agora se você está sofrendo bullying por alguém. Imagine como se sente. Imagine isso, é você dramatizar, mas com role-playing, trocando papéis, para que o agressor vivencie a perspectiva da vítima. Utilize relatos de vítimas reais para sensibilizar os alunos. Propõe reflexões sobre como seria estar na posição do outro. Semana passada, terça-feira e quarta, eu trabalhei em 3 escolas. Nas 3 escolas eu falei sobre empatia. Nas 3 escolas eu usei o caso da menina Vitória, de São Paulo, que foi morta, de 17 anos. Eu bati a aula toda. Falei, imagine se essas pessoas tivessem empatia. Imagina, eu bati. Teve gente que chorou, porque eu bati na empatia usando exemplos reais. Exemplo: um grupo de alunos que praticam bullying participam de uma dinâmica onde precisam assumir o papel de vítimas e descrever seus sentimentos. Esse exercício desperta neles uma nova consciência sobre o impacto de suas ações. Quinta técnica: reestruturação do self e fortalecimento da autoestima. Definição: muitas vítimas carregam feridas na autoestima. Essa técnica busca reconstruir a imagem que elas têm de si mesmo, fortalecendo sua identidade e confiança. Como aplicar? Trabalhar a autovalorização por meio de afirmações positivas e análise de qualidades. Auxiliar a vítima a identificar e desconstruir crenças limitantes. Utilizar técnicas de hipnose para reforçar novas crenças positivas no subconsciente. Exemplo: um aluno que sofre bullying por ser introspectivo passa por um processo terapêutico que o ajuda a reconhecer que ser reservado não é uma fraqueza, mas uma característica neutra que pode ser positiva em diversas situações. Sexta técnica, técnica do encontro com o inconsciente. Muitas dores que surgem no bullying vêm de feridas emocionais anteriores. O encontro com o inconsciente permite que o indivíduo acesse essas memórias reprimidas e compreenda suas frustrações, suas influências no presente. Como aplicar? Utilizar relaxamento, mindfulness. Tem um vídeo aberto aqui. Deixa eu ver um. Utilizar relaxamento, mindfulness ou hipnose para acessar memórias inconscientes. Tem aulas lá no YouTube, Clube Mente Renovada. Tem aula de mindfulness para psicanalista e tem aula de hipnose gratuita, tá? Explorar a origem dos sentimentos associados ao bullying. Proporcionar um espaço seguro para que o aluno ressignifique essas lembranças. Exemplo: um agressor descobre através da técnica que o seu comportamento violento é um reflexo de medo de rejeição que ele sentia na infância. Ao trabalhar essa questão, ele encontra formas mais saudáveis de se relacionar. Sétima técnica, técnica de resolução de conflitos inconscientes. Essa técnica ajuda os envolvidos no bullying a identificar e resolver conflitos internos que estão por trás de seus comportamentos. Como aplicar? Explorar os dilemas do agressor, explorar os dilemas. Deixa eu ver um negócio aqui. Professor, você vai disponibilizar esse PDF? Só com a doutora Diana. Ela sabe como é que faz isso aí, tá? Deixa eu ver aqui. Explorar os dilemas internos do agressor e da vítima. Utilizar técnicas de imaginação ativa para visualizar soluções. Criar um espaço terapêutico onde os conflitos podem ser expressos e elaborados. Exemplo: uma vítima de bullying, ao identificar um conflito interno entre querer se defender e temer represálias, encontra formas assertivas de se impor sem recorrer à violência. Conclusão: o bullying escolar não é um problema superficial. Ele reflete conflitos internos, traumas e padrões inconscientes que precisam ser trabalhados.
com profundidade. A psicanálise oferece ferramentas para compreender e transformar esses processos, permitindo que vítimas e agressores encontrem novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros. A mudança começa quando olhamos para o além dos sintomas e buscamos a raiz do comportamento. Vou repetir essa frase. A mudança começa quando olhamos para além dos sintomas e buscamos a raiz do comportamento. Tarefas para aplicar no ambiente escolar. Te dei 7 técnicas, vou te dar 7 tarefas. A aplicação das tarefas psicanalíticas no contexto escolar pode ser um instrumento poderoso para transformar a cultura do ambiente, ajudando vítimas, agressores e testemunhas a ressignificarem suas experiências. Essas tarefas estimulam o autoconhecimento, a empatia e a autorregulação emocional. Primeira, diário das emoções. Pode ser o áudio das emoções. Essa tarefa consiste em incentivar os alunos a escreverem diariamente sobre sobre suas emoções, identificando padrões de sentimentos e situações que geram desconforto. Como aplicar? Cada aluno recebe um caderno para anotar suas emoções ao longo do dia. Só que pode ensinar para o aluno fazer um grupo com alguém, ele tira essa pessoa, fica no grupo com ela mesma e ela manda áudios. E tem pessoas que não gostam de escrever, mas manda áudios das suas emoções. Professores e psicólogos, tá, podem auxiliar na interpretação dos registros. O diário pode incluir perguntas orientadoras como: o que senti hoje? O que me fez sentir assim? E como reagir diante dessas emoções? Exemplo, o aluno que sofre de bullying percebe que sente medo antes de entrar na escola. Ao registrar isso, ele passa a entender melhor seus sentimentos em busca de ajuda. Segunda tarefa para passar para os alunos: roda de conversa terapêutica. As rodas de conversa terapêutica criam um espaço seguro para os alunos expressarem suas vivências, promovendo acolhimento e empatia. Organizar encontros semanais ou quinzenais com o mediador, psicanalista ou um professor. Utilizar perguntas abertas para estimular a reflexão sobre bullying. Criar um ambiente de escuta ativa onde todos possam compartilhar sem julgamentos. Exemplo, um aluno que já foi agressor compartilha que sofreu violência em casa e percebe que descontava suas raivas nos colegas. Esse relato faz outros alunos refletirem sobre os impactos do bullying. Terceira, técnica do espelho emocional. Isso é muito massa. Essa tarefa ajuda os alunos a se enxergarem através do olhar do outro, desenvolvendo empatia e consciência sobre seus atos. A como aplicar? Cada aluno recebe um papel e escreve uma característica que gostaria de mudar em si mesmo. Em seguida, troca-se os papéis e cada aluno lê uma frase e imagine como a pessoa se sente ao viver aquilo. Reflexões coletivas sobre o impacto das palavras e atitudes nos sentimentos dos outros. Exemplo, um agressor escreve: sou muito explosivo e machuco pessoas. Ao ouvir essa frase da boca de outro colega, ele se emociona e percebe a gravidade do seu comportamento. Quarta tarefa, reescrevendo a história pessoal. Essa também é linda. Eu já fiz e gera mudança. A ressignificação de experiência é essencial para a superação do bullying. Essa atividade permite que vítimas e agressores reescrevam suas narrativas de forma empoderadora. Como aplicar? Os alunos devem escrever um relato sobre uma experiência marcante de bullying. Depois, reescreve a história, alterando o desfecho para um cenário positivo, onde encontram solução ou lidam melhor com a situação. O professor ou psicanalista conduz a reflexão sobre as mudanças feitas na narrativa. Um exemplo: o aluno que sofreu bullying escreve sobre como era isolado. Na versão ressignificada, ele encontra apoio em um professor e desenvolve autoconfiança. Quinto exercício, projeção e identificação, também é muito boa. Essa atividade ajuda os alunos a se colocarem no lugar do outro, criando empatia por vítimas e compreendendo os motivos inconscientes dos agressores. Como aplicar? Apresentar histórias reais ou fictícias de bullying.
Pedi para cada aluno escrever uma carta como se fosse um dos personagens expressando seus sentimentos. Conduzir uma discussão sobre o bullying afeta a psique de cada envolvido. Deixa eu ver aqui. Tá aí a mensagem. Exemplo, um aluno agressor escreve uma carta como se fosse a vítima e percebe o impacto de suas ações, despertando empatia. Exercício sexto, exercício de visualização terapêutica de hipnose, muito massa. Isso eu faço direto fazendo boot com meus alunos. Técnica baseada na psicanálise e na hipnose, que utiliza a imaginação guiada para modificar padrões emocionais inconscientes ligados ao bullying. Como aplicar? Os alunos fecham os olhos, fazem uma respiração, fazem uma aqui para regular. E são guiados a imaginar uma situação difícil de viver na escola. Depois, visualiza uma solução para essa situação, como se estivessem resolvendo-a de forma positiva. O exercício termina com a reflexão sobre como agir de maneira diferente no futuro. Exemplo: o aluno que se sente intimidado ao falar em público visualiza-se confiante e recebendo apoio dos colegas, reduzindo sua ansiedade. Sétima tarefa: grupo de apoio e construção de novos vínculos. Esta tarefa promove suporte emocional entre alunos, permitindo que vítimas e agressores e testemunhas criem novas conexões e aprendam a lidar com conflitos. Como aplicar? Criar um grupo de apoio dentro da escola com reuniões regulares, trabalhar a dinâmica de interação e cooperação, incentivar a formação de laços positivos e apoio mútuo. Exemplo: uma aluna que sofreu exclusão social começa a se conectar com novos colegas dentro do grupo de apoio, fortalecendo sua autoestima. Conclusão: o bullying não se resolve apenas com punições ou campanhas pontuais. Ele exige um trabalho contínuo de transformação emocional e psíquica. As tarefas psicanalíticas promovem essa mudança, ajudando alunos a desenvolverem autoconhecimento, empatia e resiliência. O ambiente escolar deve ser um espaço de acolhimento e construção de subjetividades saudáveis. A cura começa quando nos permitimos sentir, entender e transformar. A cura começa quando nos permitimos sentir, entender e transformar. Dr. Michel Silva. Estudo de casos para fechar. Estudo de casos para combater o bullying. Uma criança vítima de bullying e o resgate da autoestima. Contexto: Maria, uma criança de 10 anos, deixa eu beber uma água, começou a ser alvo de bullying na escola devido à sua aparência física. Ela era constantemente chamada de gorda e feia pelos colegas. Com o tempo, Maria desenvolveu baixa autoestima, tornando-se introvertida e evitando a escola. Seus pais notaram que ela apresentava sinais de tristeza profunda e até a tentativa de evitar ir à escola. Intervenção psicanalítica. A intervenção inicial foi focada em ajudar Maria a ressignificar sua visão de si mesma. A primeira tarefa foi o diário das emoções, onde ela começou a registrar como se sentia em relação aos seus colegas, suas atitudes e sentimentos. Técnica utilizada: ressignificação de experiências traumáticas. Durante as sessões, Maria foi guiada a identificar e reescrever a narrativa de seu sofrimento. Ela passou a ver o bullying como projeção de insegurança dos colegas, e não como uma falha sua. Utilizando a associação livre, Maria expressou suas frustrações e descobriu que seus sentimentos estavam ligados à memória de infância de rejeição por parte de um grupo de amigos da antiga escola. Resultado: após algumas semanas de trabalho terapêutico, Maria começou a se expressar de forma mais confiante. A escola introduziu a roda de conversas terapêutica, onde Maria e outros alunos vítimas de bullying puderam compartilhar sua experiência.
Isso gerou um movimento de empatia entre as crianças e Maria se sentiu ouvida e compreendida, o que a fez recuperar sua autoestima. Exemplo 2. Agressor com histórico de violência familiar. Carlos, 12 anos, foi identificado como um dos principais agressores da escola. Ele constantemente zombava dos colegas e participava de bullying verbal contra outros alunos introvertidos. Durante a investigação, foi descoberto que Carlos vivia um ambiente familiar violento, onde o pai frequentemente o agredia fisicamente. Ele replicava esses comportamentos no ambiente escolar como uma forma de expressar sua frustração. A intervenção psicanalítica. A primeira abordagem, Na primeira abordagem ele foi de identificar os mecanismos de defesa inconscientes utilizados por Carlos. Ele era extremamente defensivo e frequentemente projetava sua raiva nas outras crianças, evitando confrontar seus próprios sentimentos de dor e rejeição. Técnica utilizada: interpretação dos mecanismos de defesa. O psicanalista, o psicólogo, trabalhou com Carlos utilizando a técnica de projeção. Quando Carlos expressava raiva contra os outros, o terapeuta o ajudava a perceber que sua raiva estava ligada aos sentimentos de impotência e do relacionamento à violência familiar, relacionados à dor de violência familiar. A tarefa do exercício de projeção e identificação foi aplicada, onde Carlos teve que reescrever uma carta imaginando o que as vítimas de bullying sentiam. Resultado: através da conscientização e da ressignificação de experiências traumáticas, Carlos começou a entender o impacto do seu comportamento. A escola implementou uma série de dinâmicas de empatia e de visualização terapêutica para que ele se visse através dos olhos dos colegas. Com o tempo, Carlos desenvolveu uma maior compreensão dos seus próprios sentimentos e foi capaz de mudar sua forma de interagir com os outros. E ele recebeu acompanhamento psicológico contínuo para lidar com os traumas familiares. Exemplo 3. Como a escola pode transformar um ambiente tóxico? A escola São José, uma escola de ensino fundamental, enfrentava altos índices de bullying entre alunos. Havia uma cultura de exclusão, com um grupo de crianças que constantemente faziam piadas e humilhavam outras, criando um ambiente hostil e tóxico. A direção da escola percebeu que as vítimas estavam desenvolvendo sérios problemas emocionais e os agressores, por sua vez, demonstravam um sinal de comportamento agressivo, muitas vezes relacionado a problemas familiares ou dificuldades emocionais. Intervenção psicanalítica. A primeira ação foi uma reunião com toda a equipe pedagógica para introduzir a roda de conversa terapêutica, onde professores e psicanalistas seriam facilitadores. O objetivo era criar um ambiente seguro, onde os alunos pudessem falar sobre suas emoções sem julgamento. Técnica utilizada: grupo de apoio e construção de novos vínculos. A escola promoveu dinâmicas de interação e de cooperação entre alunos de diferentes grupos, e com o objetivo de fortalecer laços positivos. Durante essas dinâmicas, os alunos participaram de atividade role-playing, onde tinham que se colocar no lugar de outra pessoa, tanto agressor quanto vítima, o que ajudou a desenvolver a empatia. Tarefa adicional: diário das emoções. Cada aluno começou a registrar seus sentimentos e preocupações diárias com o apoio dos psicanalistas. O objetivo era permitir que todos expressassem de forma aberta, reconhecendo suas emoções sem medo de serem criticados. Resultado: após algumas semanas, a mudança foi perceptível. Os alunos começaram a entender o impacto de suas palavras e ações, e a cultura de bullying foi significativamente reduzida. A escola passou a promover, além das dinâmicas semanais, a visualização terapêutica, como uma maneira de lidar com as frustrações. Houve uma melhoria no clima escolar e com um aumento na colaboração entre os alunos e um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Conclusão: esses estudos de caso demonstram como a intervenção psicanalítica pode transformar a dinâmica de bullying dentro da escola, abordando tanto as vítimas quanto os agressores de maneira eficaz.
As técnicas de ressignificação de experiência, intervenção nos mecanismos de defesa e a promoção de empatia são essenciais para criar uma cultura de respeito e compreensão, reduzindo o bullying e promovendo um ambiente saudável. Conclusão, uma reflexão final para a gente. O papel do psicanalista na prevenção e intervenção do bullying. Há uma porta, há um caminho, há um grupo para vocês. Vocês podem começar a visitar as escolas particulares e vai ter demanda. Vai entrar com a cara e com a coragem. Entra com a cara e com a coragem. Os psicanalistas desempenham um papel fundamental Mas, fala. mas essa com entrar com a cara e a coragem é para fazer proposta para trabalhar junto com a psicóloga? E isso. Não. Tem escola que ainda não tem nem psicólogo. Aqui no Rio não tem, não. Mas a secretaria, não sei, é porque você trabalha já com isso. A secretaria de educação municipal, ela não exige que seja somente psicólogos ou não tem uma legislação que fala que é só psicólogos? Não tem. E fale que é só psicólogo, não. Fala não. Tem que ter terapeuta. Não se fala, não. É porque criaram essa cultura que só pode ser psicólogo. Eles que criaram. Não tem essa cultura, não. Ó, tem uma escola aqui no Rio, que agora está crescendo muito, Legacy. Eles são uma escola inteiramente cristã protestante. Eles têm música, eles têm tudo, e agora eles têm psicanalista, e tem até curso de psicanalista, de psicanálise. O meu irmão dá aula nessa escola, na Legacy, na Que Barra, legal. na Barra e no Recreio. Entendeu? Vamos lá. O psicanalista desempenha um papel fundamental na prevenção e intervenção do bullying. Eu quero que vocês entendam isso. Pois é através da escuta e da compreensão profunda do inconsciente que conseguimos acessar as raízes emocionais dos comportamentos agressivos e das vítimas. A psicanálise nos ensina que os conflitos internos, os traumas não resolvidos, as projeções de sofrimento emocional, frequentemente se manifestam nas relações interpessoais. Assim, quando trabalhamos esses aspectos com os envolvidos, seja o agressor, a vítima ou as testemunhas, proporcionamos uma verdadeira oportunidade de transformação. Para a prevenção eficaz, é essencial que haja uma aliança entre família, escola e terapeutas. A integração desses pilares permite que as intervenções sejam contínuas e multidimensionais. A família oferece o suporte emocional necessário. A escola cria um ambiente propício à mudança. E o terapeuta, como facilitador do processo, guia a pessoa em direção ao autoconhecimento e à ressignificação de suas experiências. Esse diálogo aberto e colaborativo é o que garante a intervenção, seja não apenas pontual, mas duradoura, moldando de forma positiva o desenvolvimento emocional de todos os envolvidos. A psicanálise, ao ajudar cada pessoa, confronta a entender suas angústias e limitações, exerce um impacto transformador no combate do bullying. Quando conseguimos ajudar o agressor a reconhecer suas próprias feridas emocionais e a vítima restaurar sua autoestima, estamos não apenas curando feridas de um presente traumático, mas também prevenindo futuros comportamentos destrutivos. Por isso, é essencial que continuamos a lutar pela criação de ambientes mais empáticos e respeitosos, onde cada indivíduo tem a chance de ser ouvido e compreendido. O impacto da psicanálise vai além da simples resolução de conflitos. Ela é um caminho para a verdadeira mudança social. O poder da transformação reside no entendimento profundo das emoções humanas. Quando nos permitimos olhar para dentro e compreender as origens de nossas ações, criamos um futuro onde o respeito e a empatia prevalecem. A psicanálise nos oferece a chave para essa mudança. A psicanálise nos oferece a chave para essa mudança. Doutor Michel Silva, acreditem em vocês. Acreditem na psicanálise. Acreditem no poder que Papai Freud deixou para nós. Perguntas e dúvidas? Estou sentindo minhas forças indo embora. Acordei 6 horas da manhã hoje. Eu já rodei esse Rio de Janeiro hoje.
Eu fiz uma reunião no lar de idosos. Depois eu fiz uma reunião no shopping com um psicanalista. Ai, Jesus. Já fui me levar minha mulher em Caxias. Já voltei. E muito obrigado pela participação de vocês. Houve um probleminha aí de link, mas tá tranquilo. Perguntas e dúvidas? Estou por aqui. Vou encerrar aqui a gravação.